Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o Trolley Problem, que é um problema, um exercício mental, né? E um problema de ética, né? E que virou meio meme, né? Tem até um joguinho com várias situações, algumas engraçadas e tal, usando o problema do trolley, né? O Trolley Problem, para quem não conhece, né? Esse aqui é o trolley, não esqueci como chamava isso em português, mas como se fosse um trem elétrico, né? Aqui, ó. Normalmente costuma ter uma paradinha em cima assim, né? Que o trem pega a eletricidade aqui pelos fios, né? E tal. Mas isso não vem ao caso. É um exercício mental, um problema de ética, que funciona da seguinte forma. Eu vou começar a chamar isso de trem para ficar mais fácil, já que a gente é brasileiro e tal, e isso aqui não é muito comum hoje em dia no Brasil, né? Mas o trem tá vindo aqui, aqui é você. Se você não fizer nada, o trem vai atropelar 5 pessoas, né, que estão amarradas aqui na linha. Se você puxar, né, a alavanca, o trilho aqui vai mudar e o trem vai atropelar apenas uma pessoa, né? O que você faria? Né? Esse é o dilema, né? Ético, né? E eu tô falando sobre isso porque eu acho muito curioso que a maioria das pessoas da internet puxa a alavanca e o trem mata esse pobre coitado que está aqui. Vou mostrar aqui, né? O pobre coitado que está aqui. Morre, né? Para evitar que morram aqui os 5, né? Essa resposta, né, é uma resposta. E as pessoas que, que eu vejo na internet fazendo isso e tal, normalmente são youtubers, né? Igual eu falei, o negócio virou um meme, né? Ele aparece em várias situações, vídeos e tudo. E a maioria das pessoas nem sabe direito, faz de uma forma de brincadeira, né? Nem cogita realmente o que é um dilema ético, que isso realmente significa, né? E me incomoda um pouco porque a minha resposta e a minha resposta, assim, na minha opinião, né, é a resposta correta. E a resposta correta é você não puxa a alavanca. Você não puxa a alavanca. E infelizmente, né, infelizmente, isso é a minha resposta, né? Infelizmente essas 5 pessoas aqui vão morrer, né? A resposta mais comum é uma resposta utilitarista, né? São 5 vidas contra uma vida, né?
e você vai diminuir, né, o dano e o sofrimento e tudo, puxando a alavanca, né, evitando que 5 morram e apenas um vai morrer, né? Porque as pessoas não pensam, né? Porque isso não é um problema fácil. Se isso fosse um problema fácil, não era um dilema ético tão conhecido e que vai aparecer não só na internet, mas em aulas de filosofia e tudo mais, né? De fato, se você puxar a alavanca do ponto de vista utilitarista, né? Morrer uma pessoa é melhor do que morrer 5, né? Mas as pessoas esquecem várias coisas, né? Uma que elas costumam esquecer muito é que você, né? Você pode pensar da forma que você quiser, mas puxando a alavanca você matou esse cidadão aqui, né? E nas discussões, né, sobre esse problema, né, muitas pessoas falam sobre várias situações, né? Por exemplo, vamos imaginar que uma dessas pessoas aqui é um famoso pintor, né, austríaco, né? E uma dessas pessoas aqui, não deu para o pintor austríaco deu para escolher quem que é, né? Mas vamos fazer assim para ficar mais fácil. Uma dessas pessoas aqui, ó, pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o fato de ser 5 ou um, né? Você pode estar, inclusive, né? Todas essas pessoas aqui podem ser bandidos horríveis e essa pessoa aqui, ah, um santo, né? E você matou o santo, ou então essa pessoa aqui vai curar o câncer, né? Enquanto essas pessoas aqui são uma quadrilha que vão matar 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas no futuro. Você não sabe nada disso, mas o mais importante é que como indivíduo, o indivíduo, né? Existe o não matarás, né? E o problema ético é complicado, né? Alguém pode dizer que por não encostar na alavanca você está matando também. Mas eu argumento que não, porque de qualquer forma alguém morreu, né? Só que no caso no caso aqui de você não, né? Não puxar a alavanca, né? Você não matou ninguém, né? Você não, além de um acaso, para começar, você não é um operador de trem. Segundo, né?
com um dilema difícil, você não será considerado culpado de assassinato. Eu acredito que nenhuma das duas ações iria te culpar de assassinato, mas se alguma vai, né, legalmente te culpar de assassinato, vai ser usar a alavanca, porque se você não usar a alavanca, né, de qualquer forma vai morrer alguém, mas usando a alavanca você está mudando, né, o output aqui, e quem vai morrer é esse. Então, se, se de alguma maneira você matou alguém, é usando a alavanca. Sem usar a alavanca, eu acho muito difícil argumentar que você é responsável por um assassinato, né? Outra coisa importante dizer, né? Quem é você para achar que você pode tomar essa decisão, né? Você acha que você é Deus? Quem te deu o poder de decidir, né? Quem morre e quem vive, né? E eu acho que assim, como um ser humano, né, ético, você não tem nenhum problema mental, né? Eu acho que de qualquer forma, numa situação como essa, você vai se sentir culpado, né? Mas eu acredito que, assim, com o tempo, né, e pensando de forma correta, né, você vai perceber que você não ter puxado a alavanca, né, foi a ação correta, né, e sua mente, né, e sua consciência será muito mais poupada, né, do que você interferir e matar esse cidadão aqui, né? Então, o vídeo chama, né, Trolley Problem, a resposta correta, né? A resposta correta é não puxar a alavanca, na minha opinião. Por mais que a internet inteira goste da visão utilitarista, né, de que matar cinco, matar um vale mais a pena do que matar cinco, né? Não estou dizendo que quem mata um não tem amor à vida, nem nada disso. Simplesmente ele acha que está reduzindo o sofrimento e aumentando a quantidade de vida, e que de fato está, né? Mas ele não pensa em todas as outras ramificações individuais, espirituais, porque cinco pessoas, né? Tem cinco pessoas morrendo todo dia, né? Todo dia que você vai matar esse pobre cidadão aqui, né? Então, na minha visão do trolley problem, você não usa alavanca. Eu quero, antes de terminar, falar um pouco aqui sobre ética, né? Que é um problema ético, porque não é não se chama de um problema moral, né? Eu tinha um amigo, tenho um amigo psicólogo, que quando a gente discutia, né, eu usava a palavra ética e moral de uma forma muito parecida, né? E ele ficava muito bravo, ele detestava a, a palavra moral, mas ele não detestava tanto a palavra ética, né? Meu professor de filosofia dizia que a ética é a ciência do ethos, né?
E é por isso que, teoricamente, há uma resposta certa no momento, né, sobre o problema do trolley, né? As pessoas discutem, né, de onde vem a ética e tal. Eu vou explicar a minha visão, né? Como a ética é a ciência do ethos, por que ela é a ciência, né? E o que é o ethos? O ethos, para ficar claro, eu uso aqui no que eu diria costume, né? Eu vou desenhar uma linha aqui para representar o costume. É uma linha aleatória, né? Digamos que se as pessoas aqui os picos, né, são talvez violência e os vales paz, né? Mas aqui costume, as leis e tal, isso aqui é o costume de uma população, né? De uma civilização, né? Vai se desenvolvendo com o tempo, então às vezes muda e tudo, né? Esse é o costume. A moral, a moral vem do costume, né? Então, se as pessoas, né, têm a tendência, vamos supor que aqui em algum lugar, esse ponto aqui significa daqui até aqui significa uma civilização monogâmica ou o que for, a moral ela vai seguir muito próxima dos costumes, né? Se uma civilização monogâmica, né? A moral, né? Ela vai ter valores monogâmicos e valores anti-polígamos, né? Então a moral ela está aqui talvez um pouco atrasada, não sei se o gráfico aqui que eu estou, né, poderia ser um pouco atrasado, assim, então ele começa aqui, mas ele faz o mesmo desenho um pouquinho depois, né, porque a moral segue, né, os costumes é o que as pessoas fazem, né? E a ética, né, é a ciência do ethos, do costume, né? Tá parecendo uma Bollinger Band, sei lá. É a ciência do ethos. Como assim? Pessoas que criam esses dilemas éticos aqui, fazem filosofia e tal, e outros tipos de pessoas que pensam, né, sobre os costumes e sobre a moral, tentam criar, não sei se certo, então certo, é escrito certo, tentam criar uma ciência, ou seja, como diria, tipo assim, vamos supor, o Kant, né? Sua ação possa ser lei universal, né? Então, a ação de não puxar a alavanca, né? Se de fato é uma ação ética, né? Ela pode ser lei universal, né? Ela pode ser feita, não importa quem é esse indivíduo aqui, se sou eu, se é vocês, tal, ele está certo
porque a ação dele, né, pode ser lei universal. Ele está certo não só aqui onde ele está, como em qualquer lugar, né? E a minha teoria, né, é que a ética ela é por isso que de vez em quando, por mais que ela dê alguma curva aqui, ó, que nem sempre que é moral é ético e tal, isso é, na minha opinião, uma exceção. A ética é uma uma visão não. A ética é uma coisa, um refinamento da moral. Então, meu amigo que não gostava da palavra moral, né, e tal, eu simplesmente substituía por ético, né, o imoral ou antiético, né. O imoral e o antiético, na minha singela opinião, estão praticamente juntos. Então, dos costumes vem a moral e a ética, ambos vêm do mesmo lugar. A ética simplesmente é uma forma, né, mais concentrada e deliberada, né, de se ver a moral, né. É um estudo, a moral talvez seja, ela venha de forma mais espontânea, né, saindo dos costumes, né, e a ética de uma forma mais calculada, estudada, né, uma ciência dos costumes, né. Então, e como ciência, né, ela chega a conclusões não, pelo menos o objetivo, né, eu perdi a palavra, me deu um branco aqui. Conclusões não dúbias, conclusões certas, né? Não é uma questão de interpretação, é uma questão de acertar a, quando se faz um problema ético que as pessoas têm a tendência a achar que o objetivo é chegar a uma. Que o objetivo é que ela responda a opinião dela, tanto que alguns sites têm 83% acham uma coisa, 17% acham outras, né? Mas o objetivo de um dilema ético é chegar a uma conclusão correta, né? E no caso do problema básico do trolling, na minha opinião, e que eu acho que a opinião que pode ser considerada correta é não mexer na alavanca. Esse é um vídeo que eu estou fazendo aqui de madrugada não, o sol está acabando de nascer aqui, e eu acho que eu fui um pouco mais prolixo do que eu imaginava. Eu normalmente faço sem roteiro, mas se vocês gostaram, por favor, dê um joinha, toca o sininho, o que for. Eu não ando pedindo isso não, mas todo mundo pede e eu vejo que eu ganho muito pouco joinha. Então, se você viu o vídeo, gostou do vídeo, dá um joinha aí, escreve alguma coisa. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço e até a próxima.